exatamente por isso que o Saylor está sendo tão agressivo, e é por isso que os Estados Unidos está sendo bem agressivo na sua estratégia e já, enfim, tem essas discussões sobre não só ter uma reserva estratégica, mas também emitir títulos apoiados em Bitcoin. Vou seguir ali na apresentação, tá? Pra gente seguir adiante também aqui no raciocínio. Então, ele faz um exercício aqui e mostra quais são as projeções para ganhos de famílias, né, em 10 anos com esses títulos. Então, ele traça aqui vários cenários de KGR, de crescimento acumulado ao longo dos 10 anos pós-emissão desses títulos. Então, se esse título ele valorizar, esse Bitcoin valorizar 30, 37, 53, 81 e 123%, que Bitcoin já teve KGR de 128% desde então, né? Então, ele está sendo bem pessimista e até um otimista que não é exatamente o que o Bitcoin tem feito, mas sendo bem conservador, mesmo no perfil mais otimista dele, tá? Mas enfim, se Bitcoin valorizar 30%, o upside desses $100 no bond é de 96, ou seja, o retorno total é de 196 dólares, ou seja, um KGR de 6,7%. Isso já é maior do que os bonds atualmente. Na verdade 7%, 6,99%. Tá, desculpa, viajei minha dislexia aqui. Então, 6,99, quase 7%. Eu juntei tudo num negócio só, né? Tá. E, enfim, então várias projeções até chegando a 123%. Então, no melhor dos cenários, um título desses, a cada $100 desses bonds em juros mais a valorização do Bitcoin, valeria a $15 mil. Um retorno total de 15.333 e um KGR de 65%. Isso é absurdo. As pessoas não estão acostumadas a ver esse nível de retorno em renda fixa, porque a gente tem observado a renda fixa ter retornos inferiores à renda variável. E Bitcoin inverte essa lógica. Olha como de fato é uma inversão. Porque tu não está mais pensando em governos imprimindo dinheiro e compensando a inflação e o Banco Central ter que travar a taxa de juros e os títulos de renda fixa acompanharem essa taxa de juros dada pela Selic, CDI, pelo que o Banco Central determina. Não. Eles estão determinando o mínimo de juros ali e quem está sendo responsável por puxar a valorização para cima é o Bitcoin. Então, olha como isso, sim, de fato, como tu falou, Cacá, inverte muito a lógica da renda fixa até agora. E esse é um dos principais slides. Ele mostra como essa estratégia, daí não os ganhos para as famílias, mas os ganhos para a América, para o governo, daí, nos próximos 10 anos, o que muda, né? Então, ele fala que muda dramaticamente, baixa dramaticamente os juros dos títulos de 10 anos, que são os mais altos atualmente, então é um custo para o governo ter que pagar essa taxa de juros, substancialmente reduz os gastos com juros, que é o que eu falei antes, e torna uma reserva neutra e positiva de crescimento. Ou seja, o governo agora não consegue crescer suas reservas de dinheiro, eles têm, na verdade, um crescimento de dívida. E Bitcoin inverte isso, porque com o KGR médio de 36%, então ele traça ali entre o primeiro e o segundo pior cenário, o crescimento desse bond poderia reduzir a dívida americana a 53 trilhões de dólares em 2045. A dívida americana está em 36 trilhões de dólares, é muito alta. Então, se eles adotarem essa estratégia, eles conseguem, de fato, desalavancar toda a dívida americana em um período de tempo muito curto, basicamente 20 anos. Em 20 anos, eles conseguem reduzir a dívida que eles têm e ainda ter um caixa, coisa que eles não têm agora, né? Pelo contrário, tem muita dívida. Eu só ia comentar que a gente tem que considerar que essa dívida ela também pode aumentar. Em 20 anos, essa dívida pode ficar ainda muito maior e não, com essa estratégia, não ser totalmente eliminada. Aí vai depender do quanto o Bitcoin valorizar e se de fato eles vão querer seguir esses parâmetros que ele fez aqui no exercício, né? Mas, Carol, isso dá muita ideia para outros países também fazerem o mesmo, né? Quase como uma corrida agora para o Bitcoin, se outros países se ligarem. Sim, total. Então, tudo isso que está acontecendo, por isso que a gente começa esse papo aqui falando sobre como é bizarro olhar tudo isso se desenrolando em tempo real. A gente está acompanhando de fato a história acontecer. De fato, a história do Bitcoin crescendo como um novo padrão monetário. E a gente não se dá conta da magnitude que isso tem, né? Então, ele coloca aqui, vou seguir aqui na finalização da apresentação dele, né? Que esses bonds, eles alavancam os Estados Unidos no seu papel como uma superpotência do Bitcoin e que eles são uma estratégia win-win-win, ganha, 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 ou seja, todo mundo ganha. Os investidores, o governo e as pessoas. Isso pode gerar um caixa de 500 bilhões de dólares em 10 anos,
É algo que nenhum ativo faz nessa mesma velocidade e magnitude, com um upside gigantesco em 10 anos, dependendo do percentil que ele analisa ali no KGR do Bitcoin. Pode justamente reduzir dramaticamente a dívida americana, que é o que a Cynthia Lummis propôs no Bitcoin Act, no papel dela, do Bitcoin como uma estratégia também de acúmulo para desalavancagem do sistema financeiro da economia americana, que está crescendo vertiginosamente. E, por fim, uma estratégia win-win-win, que tem um grande potencial de beneficiar e energizar os Estados Unidos novamente. Então, ele coloca, enfim, grande parte da inteligência que ele teve em criar os ativos, os empréstimos imobiliários em Bitcoin e transpor isso para o governo americano, para títulos de renda fixa. E eu acho que, com certeza, Cacau, que tu falou, tem tem o mundo inteiro de olho nisso. E tem total incentivo para que, se os Estados Unidos não fizer, já está na mesa, outros países podem fazer. Tem uma frase que fala que tu não consegue transformar a omelete em ovos de volta. Tu não consegue desquebrar os ovos. Depois que tu quebrou, tu tem que fazer omelete, entendeu? Tu perdeu. Boa, adorei essa. Então, essa apresentação é justamente quebrar os ovos, sabe? Tá todo mundo vendo. Se eles não fizerem omelete, vai ficar claro que eles perderam a chance. É muito interessante também, Carol, que estava falando assim, que a gente está vendo a história acontecer. Às vezes rola assim, de muita gente que nos segue, né? Ou que está no Bitcoin, que compra Bitcoin, rola uma ansiedade de Bitcoin explodir de preço de uma hora para outra. Mas o que a gente tem visto é que o Bitcoin segue numa crescente e de valorização, e a gente olha para trás, né? A gente começou a área Bitcoin em 2019, 2018, que a gente começou a estudar Bitcoin e a realmente se inteirar desse mercado, como era tudo diferente. Quem está mais às antigas, olha para essa apresentação que a Carol trouxe aqui e pensa, caramba, quando que eu ia imaginar que isso ia estar acontecendo, que o Bitcoin ia estar tão inserido nesses diálogos, né, nessas instituições, no sistema Fiat, entre governos, em 2025. Então, às vezes a gente pensa, puxa, lá em 2030, nossa, falta 5 anos ainda, né, vou ficar segurando o Bitcoin por tanto tempo, porque Bitcoin é para longo prazo. Cara, os próximos 5 anos vão ser muito, muito loucos, muito loucos. Então, se você está chegando agora, você está um pouco desacreditado, porque o preço deu uma baixada, estava todo mundo empolgado com $100 mil do Bitcoin, agora está em torno de $80 mil, aí desaquece, né? Fica todo mundo desacreditado, surge um monte de hater, a galera fica assim, puxa vida, queria que o Bitcoin tivesse com uma valorização maior, pós-halving, né? Então, assim, tem um sentimento, assim, da galera que vocês nos trazem isso, um sentimento de tipo, de melancolia do mercado. E olhem só tudo isso que está acontecendo, cara. Você tem que enxergar os assuntos, as apresentações que estão rolando, o que está acontecendo no universo do Bitcoin. Não olha para o preço, olha só para as expectativas de futuro, o que vai vir a acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, não fica assim pensando no curto prazo, olhando para essa queda agora e fique desmotivado, mas observe e acompanhe o que está acontecendo no mercado. Muita coisa boa vai acontecer para o Bitcoin nos próximos anos e todos serão beneficiados que enxergaram. Cara, o que o Saylor está fazendo, assim, pensa só, né? Se o Bitcoin de fato fosse morrer ou fosse uma pirâmide, como os haters dizem, cara, olha o que o Saylor está fazendo, cara. Ele está com toda a pele dele em risco no jogo. Olha o que os Estados Unidos está fazendo, chancelando o Bitcoin como uma reserva de valor, botando o Bitcoin numa reserva estratégica do país. Então, assim, por favor, né? Não dá para acreditar em balela de hater que ainda não teve um entendimento sobre o significado do Bitcoin. Tem gente que, infelizmente, vai ficar muito para trás, né, Carol? Eu digo, galera do sistema Fiat, que é conservadora, que não quer enxergar, que não quer entender Bitcoin, vai ficar para trás. Fazer o quê? É isso, faz parte do jogo. Novas tecnologias vão surgindo e o Bitcoin é uma nova tecnologia que mexe com todo um sistema financeiro. E tá aí. As apresentações estão feitas, as novas teses, novas propostas estão sendo colocadas. Só não vê quem não quer, só não estuda, não entende quem não quer. Carol, muito legal essa tua forma de trazer esses dados aqui para a gente, porque, enfim, muita gente não entende o inglês, muita gente não consegue acompanhar nessa velocidade, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mercado. Muito massa, eu não tinha visto essa apresentação do Andrew Holmes, o nome dele, e achei do BTC Policy, vi algumas coisas ali no Twitter, mas não dá tempo de acompanhar tudo. Então, muito legal tu trazer essa análise aqui pra gente entender a magnitude do que está acontecendo. Total, e é o que tu falou, Cacá.
São os sinais, né? O preço é sempre o último a responder. Não sei se tu lembra lá antes dos ETFs, 2022, 2023, começou o zoom de ETF. A galera achou que não ia sair. O preço só foi responder tempos depois. Inclusive, quando o ETF foi lançado, ele caiu. E a galera tava dizendo, isso foi sell the news, sabe? Que é a história do compre no boato e venda no fato, né? Então, a galera que segue essa mentalidade fiat, porque não estudou Bitcoin, que é o que tu falou, vai achar que é tudo movido a notícia. Só que justamente não parou para estudar os fundamentos do Bitcoin. E quando tu senta a bunda na cadeira e estuda profundamente, tem até um dado que fala que se a pessoa não estudou pelo menos 1.000 horas ou 10.000 horas do Bitcoin e todos os, materiais que foram lançados ao longo dos últimos 16 anos, ela não está pronta para criticar o Bitcoin ou para atacar o Bitcoin, porque ela não se aprofundou totalmente em todo o que ele traz de bagagem, seja de economia, seja de política, seja de tecnologia, seja de, enfim, incentivos, matemática, energia, enfim, vários conceitos que tornam o Bitcoin não só uma tecnologia, mas de fato uma reestruturação de como é o sistema financeiro e principalmente fronteiras. A gente está falando de um sistema financeiro que não depende de país nenhum. E a gente vive hoje ainda um sistema financeiro que é todo cercadinho. Cada país tem seus bancos, cada país tem suas moedas, cada país cercou a sua população para que ela não possa sair desse cercadinho financeiro, não possa interagir livremente com outros países e outras moedas, sem que o governo fique vigiando, fiscalizando o que ela está fazendo. Bitcoin quebra com essas fronteiras. Então, tu não precisa de um título americano, não precisa de um banco para fazer isso. Mas é óbvio que, por um mecanismo de sobrevivência, essas entidades, elas querem se manter atuantes, elas vão querer o quê? Puxar para elas essa responsabilidade. E isso também foi previsto lá pelo Ralph Finney, né? Que o sistema bancário e as empresas, corporações e possivelmente governos iriam adotar Bitcoin, porque os incentivos guiam para isso. E aí, no fim desse podcast, é importante levantar uma dúvida que vai surgir, alguém vai colar aqui embaixo, que é, mas isso não centraliza o Bitcoin? O governo americano agora comprando, acabou a descentralização. Esse sotaque texano aí, cara. Tem que ser, né? Porque senão não descola de mim o personagem. Então vai ter aí os... Cara, essa pergunta é clássica. E tem muita gente espalhando, de fato, desinformação sobre isso. Até na internet eu vejo no Twitter a galera Faria Limer falando assim, porque os bitcoiners falam tanto de descentralização, então comemorando governos e sistema fiat se apropriando do Bitcoin, ou seja, que isso centralizaria o Bitcoin. Tu vê que a pessoa já não entende a descentralização, né? Por isso que a gente sempre diz também que uma das coisas mais importantes, se tu quer realmente entender Bitcoin, é entender por que e como ele é descentralizado. Se tu não entende isso, tu vai falar besteira. Tu não vai entender. Vai. E, enfim, vamos explicar agora, então, né? Enfim, Bitcoin tem o maior efeito de rede. Que isso quer dizer, né? Que a descentralização dele não é pelo número de moedas. Até porque a maior parte das moedas, 70% delas, estão com pessoas, estão com indivíduos. Então, já não está com governo, já não está com empresa nenhuma, tá? Com as pessoas, né? Só que mesmo que, enfim, o governo americano imprime, usa toda a sua força de impressora e forçar a demanda global e resolve comprar todos os Bitcoin que existem. Mesmo assim, ele não consegue centralizar a rede. Porque a rede, ela entra em consenso via poder computacional e verificação de nodes, ou seja, pessoas no mundo todo, existem mais de 40 mil nodes espalhados pelo mundo, e esses nodes verificam a rede. Então, se o governo americano quiser passar qualquer mudança, mudar mecanismo de consenso, centralizar como é feito os blocos, monopolizar a produção de blocos, eles não conseguem. Porque esses nodes independentes, o meu node, por exemplo, não vai aprovar uma modificação da rede Bitcoin impulsionada pelo governo americano. Eu vou confiar nas regras com as quais eu confio, que é o Bitcoin original. Então, é daí que vem a descentralização, da verificação independente e da adoção voluntária, que são pessoas ao redor do mundo, nesses milhares de nodes, optando por qual versão rodar. O que pode acontecer numa situação como essa? O governo americano tentou fazer um fork, tentou monopolizar, tentou mudar o Bitcoin. As pessoas vão rodar a versão anterior, a versão original. Não tem efeito. Já tem centenas de forks do Bitcoin, de empresas e pessoas que tentaram fazer isso e não adiantou nada, porque eles só criam uma cópia mal feita do Bitcoin. Tem até uma frase da Lynn Alden que é bem massa, que tipo, qualquer tentativa de mudar o Bitcoin, né, tentar monopolizar, é criar uma cópia mal feita. Assim como quando empresas tentam copiar a Apple, por exemplo.
Então, esses dias a gente foi até numa loja da Galaxy, acho que foi, né, da Samsung. E me chamou a atenção que estava tudo parecido com a Apple. E aí Igual. eu pensei, e aí eu me dei conta do quanto isso é parecido com o Bitcoin. Então eles estão sempre tentando fazer cópias do Bitcoin, mas nunca vai ser original. Nunca vai ser tão bom quanto a visão inicial da coisa. Nunca vai ter o valor do produto original, sabe? Então, voltando à descentralização, não conseguem copiar o Bitcoin. A única forma deles se beneficiarem do Bitcoin é adotando e seguindo as regras. E quando eles fazem isso, eles beneficiam a todo mundo. E é por isso que é questão de tempo. Quanto antes as pessoas adotarem o Bitcoin e se inserirem nesse efeito de rede de incentivos da teoria dos jogos em conjunto, é ganha-ganha para todo mundo. Tanto para a rede, que tem mais usuários, tem mais verificação, tem mais adoção, mais valor o Bitcoin vai ter também, e mais a pessoa consegue se proteger do sistema que é o oposto, que é o sistema Fiat, que é do cubo de gelo, que é do empobrecimento em massa e da diluição do poder de compra em massa. Então, é ganha-ganha-ganha, não só para o governo americano, mas para qualquer pessoa que adote o Bitcoin. E se o governo americano adotar o Bitcoin, é muito bom para o Bitcoin em si. Porque, enfim, acaba com a crítica, acaba com a falta de chancela, e tem muito incentivo também para que outros países sigam mesmo e insiram nas suas estruturas. E aí é que começa, como tu falou, Cacá, uma corrida ainda maior para o Bitcoin. Ou seja, Bitcoin beneficia a todos, a indivíduos, a corporações, a governos, e a gente está vendo que todos esses personagens dessa história estão adotando Bitcoin e ninguém consegue controlar o Bitcoin, que foi o que a Carol trouxe a explicação aqui. Por isso, então, Bitcoin é totalmente descentralizado, porque não depende de nenhum órgão, entidade, de nenhum governo. Ele é uma rede distribuída e que segue funcionando independente de uma pessoa, de um líder, de equipe de marketing, independente de um governo. Não tem ninguém por trás do Bitcoin. Essa pessoa, Satoshi Nakamoto, criador, ou grupo de pessoas, não está à frente desse projeto, desse protocolo, não se sabe nem quem é. Então, e mesmo que isso surgisse, mesmo que a gente soubesse hoje quem é Satoshi Nakamoto, esse ser não teria como controlar mais o Bitcoin, porque o Bitcoin já é uma rede totalmente descentralizada e distribuída pelo mundo através dos nós, né, da rede. E só para concluir o raciocínio, governos adotando Bitcoin, todos serão beneficiados, inclusive aquelas pessoas, os bitcoiners que têm Bitcoin em autocustódia, porque Bitcoin acaba se consolidando como uma reserva de valor, se consolidando no mercado como um ativo, como moeda, e a tendência é se valorizar cada vez mais também por conta dos seus fundamentos e escassez. Então, todos acabam sendo beneficiados conforme o Bitcoin vai sendo adotado e o tempo vai passando, né, Carol? Total, Cacá. Isso também reforça uma tese e... vou sair do assunto, tá? Que 2020, 2021 se falava muito do universo multi-chain, de que várias blockchains iriam agir juntas através de bridges e blá, 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 blá. A gente está vendo justamente o contrário nesse ciclo, né? Outros protocolos que não são descentralizados, são, na verdade, startups que estão aplicando fraude, se dizendo descentralizadas quando não são, porque tem foundation, tem CEO, tem equipe de marketing. É uma estrutura de empresa se dizendo descentralizada quando não é. Esses protocolos estão perdendo valor, estão perdendo adoção e estão se mostrando puro pump and dump. Né? Só narrativa para fazer sua moedinha valorizar, mas em efeito de rede, estrutura de protocolo, quantidade de nodes e independência de verificação, não tem nada. E aí se fortalece o Bitcoin como, de fato, a principal coluna vertebral do sistema financeiro do futuro. Descentralizado e, ao mesmo tempo, que quando a gente fala coluna vertebral, parece algo em linha reta único, né? Mas é uma coluna vertebral descentralizada, sabe? Como se tivesse em cada lugar do mundo uma vértebra que se junta e se conecta sem precisar necessariamente de governo ou de bancos. E sem precisar de outros protocolos que não têm o mesmo grau de solidez que o Bitcoin. Enfim, fui para outro assunto, isso pode ser assunto de outro podcast, mas isso poderia vir à tona também da galera dizendo, mas eles vão usar também XRP. Claro que não! Sabe?
Para quem quiser saber mais sobre isso, a gente pode deixar aqui embaixo desse episódio, a gente tem vários vídeos e artigos que a Carol fez uma investigação destrinchando aí outros protocolos que não são descentralizados, são protocolos centralizados, são startups, são empresas disfarçadas de protocolos descentralizados, na verdade, que vai ajudar vocês a entenderem como funcionam esses outros projetos que, na verdade, são shitcoins, que não têm valor de verdade, né? Que não são incomparáveis com Bitcoin. Então, se você quiser entender mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo os links para você mergulhar nesse outro assunto, né? Que, na verdade, sai do assunto que a gente trouxe aqui hoje, que é debater sobre a Bitcoin se revelando como a nova renda fixa. Carol, vamos ver então como vai se desenrolar, se realmente os governos vão fazer adotar essa proposta aí de Bitbonds, né? Vamos ver como que vai ser os próximos passos aí para essa história toda. Mas muito interessante o que o Saylor já está fazendo, né? O Bitbonds, na verdade, é só uma ideia que ainda não foi colocada em prática, mas Saylor já está colocando em prática a toda velocidade as suas ações ali preferenciais, né? E a gente vai continuar acompanhando o que o Saylor está trazendo de novo, trazendo totalmente uma nova forma das pessoas investirem, né, com a Strategy sendo um banco, se transformando num banco de Bitcoin. Então, vamos acompanhar os próximos passos aí de Saylor e também dos bonds, Bitbonds. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Se você gostou, comenta aqui o que você acha de tudo isso que a Carol trouxe, que nós trouxemos aqui nesse episódio hoje. E se você curtiu, também deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai curtir esse conteúdo também. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.